Esporte, daqui a pouquinho você vai ver como é que foi a eliminação do Botafogo já na segunda fase da Copa do Brasil, tão cedo, né? E as últimas informações sobre o clássico de logo mais entre Flamengo e Vasco. Mas eu começo com a história de um torcedor do Fluminense que transformou o amor dele pelo time em arte. Como se mede o tamanho do orgulho de um torcedor pelo time do coração? Impossível, né? Mas dá pra dizer que no caso do Gustavo, tem pelo menos esse tamanhão todo aí, ó. Deixa eu te contar a história desse tricolor. Uma história sobre talento e orgulho. Talento ele tem de sobra para desenhar. E aí que entra o orgulho, porque os quadros que ele mais gosta de pintar são dos momentos históricos do Fluminense. Essa arte aqui, cara, é quase a minha Mona Lisa, cara. Esse é o clássico voleio contra o Flamengo, em 2012, no jogo do Centenário. E essa aqui foi a primeira arte que eu fiz de futebol. Gol! Um lindo gol de Fred! Com estilo, com precisão, com categoria. Esse lance eu fiz minha avó chorar, cara. Minha avó era flamenguista. Esse foi 83, cara. Assis tocando embaixo do Raul. Delei. Partiu Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! Assis e Washington. Na clássica comemoração de gol deles, né? Um tocava a bola, o outro já sabia onde ia receber, já sabia o que fazer. Cara, esse time aqui, praticamente foi assim, foi o que eu comecei a vibrar pelo Fluminense. Sabe, quando o Assis e o Washington chegaram no Fluminense, vieram com esse time aqui, o Fluminense montou essa seleção. O Duílio, o Ricardo, o Paulo Vitor, Leomir, Romerito, Jandiri e Aldo. Lembro exatamente dessa foto aqui, eles entrando com o bandeirão do Fluminense. No momento em que o Fluminense entra no Maracanã, saudado por sua torcida. Depois de pintar uma coleção de bons momentos do Fluminense, o Gustavo queria expor o material. Mas onde? Numa galeria de arte? Foi aí que ele teve uma ideia melhor, mais grandiosa. Projetou as ilustrações no prédio em frente, para mostrar para todo o bairro o orgulho tricolor. As imagens viralizaram nas redes sociais e muito mais gente viu do que só os moradores da região. O pessoal compartilhou. Cara, na hora foi o pessoal comentando, não só o tricolor, mas vários outros torcedores que gostam do meu trabalho também, comentando, falando assim, cara, sensacional o seu trabalho e tal. Várias partes do Brasil, cara, isso não tem preço, cara. Você já está começando a rabiscar uma arte que você pretende que aconteça já, né? É assim, é o sonho de todo tricolor. Depois de 2008, que a gente ficou com a Libertadores engasgada, nosso sonho é ganhar a Libertadores. A próxima arte já está pronta e vem a caminho aí, cara. É o Capitão Fred, cara, levantando a taça. A cena está pronta e projetada no prédio. Falta o Fluminense terminar essa história dentro do campo. São Paulo está jogando dia sim, dia não pelo Paulistão, né? Ganhou sábado, ganhou segunda, ganhou ontem também. Vamos ver os gols? Gol do Guarani ontem. Mas quem saiu na frente foi o Guarani. Confusão na área ali, ó. Aí o zagueirão Ayrton meteu o sapato, Guarani 1-0, o jogo foi no Morumbi. Aí depois o Wellington empatou para o São Paulo, pegando o rebote do goleiro, ó. Teve tranquilidade ali para empatar o jogo. Aí o São Paulo vira o jogo no segundo tempo, gol do Igor Gomes. Uma chapada bonita na bola, 2-1. O Guarani empatou de novo, bola do Davó, que o Bruno Sávio tocou ali pro gol vazio, 2-2, mas o São Paulo ainda venceria o jogo nessa bola em profundidade que o Vitor Bueno vai tocar na saída do goleiro. São Paulo 3, Guarani 2. São Paulo tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. E ó, vai ter novidade no Cartola desse ano. Você vai poder escalar o seu time até 30 minutos antes do jogo começar. Mais meia horinha para ninguém esquecer um jogador que está suspenso, machucado e tal. Acessa lá então ge.globo/cartolafc e já começa a fazer o time porque o Brasileirão tá chegando. Ó, depois do intervalo, vamos trazer notícias do clássico de hoje pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. E Flamengo não perde, gente. Há 17 jogos, são praticamente 5 anos de invencibilidade. E tem mais, Botafogo foi valente, lutou até o último lance do jogo, mas o ABC foi mais eficiente nos pênaltis e eliminou o Fogão na segunda fase da Copa do Brasil. Daqui
Daqui a pouquinho eu vou falar do clássico entre Flamengo e Vasco pelo Carioca, vou falar também da eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Agora o assunto é Superliga Masculina de Vôlei. Taubaté venceu o Minas na primeira partida da final e tá a uma vitória do título. Rolou a provocação aí. Então, eu fiquei pensando nisso, Norberto. Se eu não estou enganado, era o William ali. Por isso esse grito. Era sim. Era, né, Rafa? Pois é, obrigado. Por mais que pareça intriga, 2 campeões olímpicos não perderiam a amizade, mesmo estando em lados opostos da rede. Não, é sério, eu quero dar na cara dele. Não, brincadeira. Não, gente, é o que você falou, a gente se conhece e tal, é tudo brincadeira. E aí é uma brincadeira, a gente sempre fez isso, todos os jogos nossos contra. Foi campeão junto, é um cara que mora no meu coração. Zero problema com o William, é tudo brincadeira mesmo. E é sadio, às vezes ajuda até a motivar um pouco mais, então faz parte do jogo. Douglas Souza levou o prêmio Viva Vôlei de melhor em quadra em votação popular, mas fez questão de dividi-lo com Felipe Roque. O oposto do Taubaté marcou 23 pontos, o maior em quadra. Depois de vencer o primeiro set, o Taubaté perdeu os 2 seguintes e precisou bater o Minas novamente no quarto para forçar o set de desempate. Sem sustos e com muita qualidade, fechou a partida no erro de Escobar. Fica na rede, o Taubaté leva! Era tanta vontade dos 2 lados que sobrou para quem não deveria sobrar. Rafael De Angeli, queremos saber se você está bem, meu amigo. Morri, mas passo bem, tá tudo certo. A imagem nos preocupou aqui, meu caro De Angeli. A equipe com o maior investimento da Superliga saiu na frente na decisão aqui em Saquarema também por causa da força do grupo. O Taubaté pôde, inclusive, abrir mão de um campeão olímpico durante boa parte da partida e, mesmo assim, vencer o jogo. Maurício Borges começou a decisão como titular, mas errou mais que o normal para os padrões dele. Foi substituído por João Rafael. O nível é tão alto entre os 14 jogadores do Taubaté que a equipe do interior paulista melhorou. Agora está só a uma vitória do segundo título seguido de Superliga. E o segundo jogo já é amanhã, você vai ver ao vivo no Sport TV 2 às 7 da noite. E no Campeonato Carioca, hoje é dia de clássico entre Flamengo e Vasco. Alguém aí com tendinite no ombro? É mania de erguer taça. Não que alguém aqui esteja cansado disso. Eles já estão de olho na próxima. E a próxima pode ser daqui a 40 dias, na final do Campeonato Carioca. A minha expectativa é construir uma história, botar mais quadros na parede, mais pinturas na parede do CT, que é um CT tão bonito, poder gravar mais vezes a imagem na história do Flamengo. E nessa missão tricampeonato estadual, o Flamengo tem esta noite aqui no Maracanã o clássico contra o Vasco. E pode, com uma vitória, conseguir 2 coisas: voltar à liderança e eliminar o rival da disputa pelo título carioca. Que tal? Tem mais uma. Manter a invencibilidade. São 17 jogos sem perder para o Vasco. 8 vitórias e 9 empates. Quase 5 anos sem derrota. A última foi em abril de 2016. Para ampliar a marca, o time de Rogério Ceni estará quase completo. A única diferença da equipe que conquistou a Supercopa sobre o Palmeiras é a saída de Rodrigo Caio. Ele não joga hoje porque está suspenso na Libertadores e Rogério Ceni quer testar o time para a estreia da competição internacional. A vaga de Rodrigo está entre Gustavo Henrique ou Bruno Viana. A outra ausência será no banco. O atacante Pedro ainda se recupera da lesão na coxa e não fica nem na reserva. Ele e Rodrigo Caio podem jogar no sábado, na outra rodada do Campeonato Carioca. O planejamento do Flamengo é poupar todos os titulares contra a Portuguesa, para o time principal viajar descansado para o início da jornada na Libertadores, semana que vem contra o Vélez, lá na Argentina. É sem dúvida o grande teste da temporada até agora. Do outro lado, não só o maior rival, mas o multicampeão Flamengo. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, não só o Bruno Henrique e o Gabigol. São vários jogadores que a gente tem que estar atento ali no ataque deles. No time titular vascaíno, o próprio Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel e Morato são reforços que chegaram para a temporada 2021 e nunca jogaram um clássico. Pode ser também o primeiro e único confronto entre os rivais na temporada. No Brasileiro, o Vasco está na Série B, o Flamengo na A. Na Copa do Brasil, ainda não se sabe se os 2 times vão ter a chance de se cruzar. E no Carioca, o time de Marcelo Cabo
está perto de ser eliminado de forma precoce. Uma derrota acabaria de vez com as pretensões vascaínas no torneio, mesmo faltando ainda outras 2 rodadas para o fim da competição. Vencer significaria muito mais do que uma sobrevida no Carioca. Seria o fim do jejum incômodo de 17 jogos sem ganhar do Flamengo, ainda injetaria ânimo de sobra para um ano em que o foco está na Série B. Uma vitória sobre o campeão brasileiro no currículo deixaria o torcedor vascaíno cheio de esperança de que o caminho para voltar à elite do futebol nacional pode não ser tão complicado assim. E o Grêmio, hein? Perdeu de novo para o Independiente del Valle do Equador e aí não conseguiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Quer ver como foi? O Grêmio até saiu na frente, né? Aliás, com um belo gol do Jean-Pierre, ó. Deixou nem cair. 1-0 o Grêmio, o jogo foi em Porto Alegre, né? Aí tem um baixinho invocado no Independiente del Valle, o Ortiz. Fez esse belo gol de falta. Aí teve a expulsão do Maicon nesse lance. O Maicon chegou ali meio de sola, foi expulso. E o Christian Ortiz ainda fez o segundo gol da virada do Independiente del Valle, que vai jogar no Grupo A, grupo do campeão Palmeiras na Libertadores. O Grêmio, como eu disse, está fora. Falando do Palmeiras, pela Recopa Sul-Americana, que é uma disputa entre o campeão da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América, o time perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina. Bora ver como foi também. Rafael Veiga, Palmeiras saiu na frente também com Rafael Veiga. Ele fez um gol de pênalti, aí depois teve expulsão do Vinha, deixou a perna ali, ó, deu um chute no adversário, chute no Messa. Aí, para piorar a situação, o Brian Romero fez 1-0 e depois o Benítez fez 2-1. Nos pênaltis, Luiz Adriano e o Everton perderam. E aí o Defensa e Justiça foi campeão depois de perder domingo a Supercopa para o Flamengo. O Palmeiras foi vice de novo nos pênaltis e no mesmo estádio, hein? No Mané Garrincha, em Brasília. Vai começar a disputa de pênaltis. América Mineiro e Ferroviário do Ceará. Repara nesse cara, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, o bandeira do jogo. Vai ficar ali na linha, bem pertinho da trave para ver se a bola entrou ou não. A cobrança do Sabino do América foi fácil de ver que entrou, né? Aí veio o Adilson Bahia. Não entrou, segundo o árbitro. Como assim, professor? Foi gol. Olha aí. Ah, mas quicou lá dentro, hein? O jogo foi para os pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. O Felipe Azevedo fez 1-0 para o América e aos 49 do segundo tempo, Augusto empatou. Augusto! Gol! A bola passou no meio das pernas do Cavicchioli. Ele já caiu no chão se lamentando, ó. Peço desculpa principalmente ao torcedor por ter feito passar por esse sofrimento. Nos pênaltis, Cavicchioli se redimiu. Pegou 2 cobranças, inclusive a última. Foi um dos heróis da classificação do América para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas não dá para esquecer do erro clamoroso naquele pênalti, não é? Era a primeira cobrança do Ferroviário. O repórter Pedro Rocha se esticou ali atrás para ver, ó. O Jonathan, goleiro do Ferroviário, podia ter visto. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo tinha que ter visto, mas incrível é o bandeira Miguel Catânio Ribeiro da Costa não ter visto. Se tivesse marcado corretamente essa bola que entrou, tudo poderia ter sido diferente. Tava difícil de ver não, hein? Cruzeiro venceu o América de Natal na Arena das Dunas. Esse jogo foi disputado lá em Natal e o Cruzeiro se classificou para a terceira fase. Logo ali do ladinho, no estádio Frasqueirão, também em Natal, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Antes de entrar em campo, os jogadores conversam. Numa roda, trocam palavras de incentivo. Faz parte da concentração do jogo. Às vezes o microfone consegue captar uma palavrinha ou outra ali. Esse é o time do ABC, o dono da casa. Vamos se cobrar mais, não vamos deixar acontecer, vamos fazer acontecer. E eles fizeram, hein? Aconteceu. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. A eliminação é horrível para todos nós, e péssima em todos os sentidos, profissional, financeiro,
E a gente está muito chateado, decepcionado. A gente perdeu muito tempo para entrar no jogo. Isso acabou acarretando nossa desclassificação. O ABC saiu na frente com 10 minutos de jogo. Maicon Douglas ganhou a dividida com Luiz Otávio e chutou de longe, 1-0. Um chute de raríssima felicidade. Raríssimas também foram as chances do Botafogo. A primeira defesa difícil do goleiro do ABC foi no segundo tempo. Foram logo duas, no mesmo lance. Marcinho daí experimentou, espalma o goleiro, voltou, o chute do Varley, defendeu o Wellington de novo. O jogo chegou a ficar paralisado por 12 minutos depois que Matheus Friso se chocou com Janderson. O meio-campo do Botafogo precisou de atendimento e saiu de ambulância para o hospital. O Friso fez exames, está bem e segue em observação. Depois o jogo foi parado de novo, porque uma pipa caiu no gramado do Frasqueirão. O zagueiro Gilvan conseguiu tirar, ficou tudo certo, mas o Gilvan não é só bom de empinar pipa, não. O zagueiro empatou o jogo aos 56, quase 57 do segundo tempo. 1-1. Futebol, seu danado! No último lance do jogo no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis. O ABC acertou todas. No lado do Botafogo, Cezinha mandou para fora. Olha o Cezinha, com paradinha e tudo jogou fora, perde o Botafogo. E o Marcinho parou na defesa do Wellington. O Wellington é o nome do paredão. Na quarta cobrança, Janderson classificou o time de Natal. O ABC conquista a classificação para a terceira fase. E o Botafogo amarga novamente uma eliminação em uma segunda fase da Copa do Brasil. Na saída do estádio, o zagueiro Canu bateu boca com o torcedor. Os dois exaltados e sem máscara. É difícil, dói, noite sem dormir. Para mim, imagino para os torcedores, mas a gente vai continuar firme, trabalhando e firme no principal objetivo que a gente tem na temporada, que é voltar para a Série A. Não é fácil não, hein? De coração, boa sorte pro Botafogo aí nessa temporada. Vai ter muita coisa para rolar. Boa tarde, tchau. Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho você vai ver como é que foi a eliminação do Botafogo já na segunda fase da Copa do Brasil, tão cedo, né? E as últimas informações sobre o clássico de logo mais entre Flamengo e Vasco. Mas eu começo com a história de um torcedor do Fluminense que transformou o amor dele pelo time em arte. Como se mede o tamanho do orgulho de um torcedor pelo time do coração? Impossível, né? Mas dá pra dizer que no caso do Gustavo, tem pelo menos esse tamanhão todo aí, ó. Deixa eu te contar a história desse tricolor. Uma história sobre talento e orgulho. Talento ele tem de sobra pra desenhar. E aí que entra o orgulho, porque os quadros que ele mais gosta de pintar são dos momentos históricos do Fluminense. Essa arte aqui, cara, é quase a minha Mona Lisa, cara. Esse é o clássico voleio contra o Flamengo, em 2012, no jogo do Centenário. E essa aqui foi a primeira arte que eu fiz de futebol. Gol! Um lindo gol de Fred! Com estilo, com precisão, com categoria. Esse lance eu fiz minha avó chorar, cara. Minha avó era flamenguista. Esse foi 83, cara. Assis tocando embaixo do Raul. Delay. Partiu o Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou! Gol! Assis e Washington.
na clássica comemoração de gol deles, né? Um tocava a bola, o outro já sabia onde ia receber, já sabia o que fazer. Cara, esse time aqui, praticamente foi assim, foi o que eu comecei a vibrar pelo Fluminense, sabe? Quando o Assis e o Washington chegaram no Fluminense, vieram com esse time aqui, o Fluminense montou essa seleção, o Duílio, o Ricardo, o Paulo Vitor, Leomir, Romerito, Jandiri e Aldo. Lembro exatamente dessa foto aqui, eles entrando com o bandeirão do Fluminense. No momento em que o Fluminense entra no Maracanã, saudado por sua torcida. Depois de pintar uma coleção de bons momentos do Fluminense, o Gustavo queria expor o material. Mas onde? Numa galeria de arte? Foi aí que ele teve uma ideia melhor, mais grandiosa. Projetou as ilustrações no prédio em frente, para mostrar para todo o bairro o orgulho tricolor. As imagens viralizaram nas redes sociais e muito mais gente viu do que só os moradores da região. O pessoal compartilhou. Cara, na hora foi o pessoal comentando, não só o tricolor, mas vários outros torcedores que gostam do meu trabalho também, comentando, falando assim, cara, sensacional o seu trabalho e tal. Várias partes do Brasil, cara, isso não tem preço, cara. Você já está começando a rabiscar uma arte que você pretende que aconteça já, né? É assim, é o sonho de todo tricolor. Depois do 2008, que a gente ficou com a Libertadores engasgada, nosso sonho é ganhar a Libertadores. A próxima arte já está pronta e vem a caminho aí, cara. É o Capitão Fred, cara, levantando a taça. A cena está pronta e projetada no prédio. Falta o Fluminense terminar essa história dentro do campo. São Paulo está jogando dia sim, dia não pelo Paulistão, né? Ganhou sábado, ganhou segunda, ganhou ontem também. Vamos ver os gols? Gol do Guarani ontem. Mas quem saiu na frente foi o Guarani. Confusão na área ali, ó. Aí o zagueirão Ayrton meteu o sapato, Guarani 1-0, o jogo foi no Morumbi. Aí depois o Wellington empatou para o São Paulo, pegando o rebote do goleiro, ó. Teve tranquilidade ali para empatar o jogo. Aí o São Paulo vira o jogo no segundo tempo, gol do Igor Gomes. Uma chapada bonita na bola, 2-1. O Guarani empatou de novo, bola do Davó, que o Bruno Sávio tocou ali pro gol vazio, 2-2, mas o São Paulo ainda venceria o jogo nessa bola em profundidade que o Vitor Bueno vai tocar na saída do goleiro. São Paulo 3, Guarani 2. São Paulo tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. E ó, vai ter novidade no Cartola desse ano. Você vai poder escalar o seu time até 30 minutos antes do jogo começar. Mais meia horinha para ninguém esquecer um jogador que está suspenso, machucado e tal. Acessa lá então ge.globo/cartolafc e já começa a fazer o time porque o Brasileirão tá chegando. Ó, depois do intervalo, vamos trazer notícias do clássico de hoje pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. E Flamengo não perde, gente. Há 17 jogos, são praticamente 5 anos de invencibilidade. E tem mais, Botafogo foi valente, lutou até o último lance do jogo, mas o ABC foi mais eficiente nos pênaltis e eliminou o Fogão na segunda fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar do clássico entre Flamengo e Vasco pelo Carioca, falar também da eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Agora o assunto é Superliga Masculina de Vôlei. Taubaté venceu o Minas na primeira partida da final e ó, tá a uma vitória do título. Rolou a provocação aí. Então, eu fiquei pensando nisso, Norberto. Se eu não estou enganado, era o William ali, por isso esse grito. Era sim. Era, né, Rafa? Pois é, obrigado. Por mais que pareça intriga, 2 campeões olímpicos não perderiam a amizade, mesmo estando em lados opostos da rede. Não, é sério, eu quero dar na cara dele. Não, brincadeira. Não, gente, é o que você falou, a gente se conhece e tal, é tudo brincadeira. E aí é uma brincadeira, a gente sempre fez isso, todos os jogos nossos contra. Foi campeão junto, é um cara que mora no meu coração. Zero problema com o William, é tudo brincadeira mesmo. E é sadio, às vezes ajuda até a motivar um pouco mais, então faz parte do jogo. Douglas Souza levou o prêmio Viva Vôlei de melhor em quadra em votação popular, mas fez questão de dividi-lo com Felipe Roque. O oposto do Taubaté marcou 23 pontos, o maior em quadra. Depois de vencer o primeiro set, o Taubaté perdeu os 2 seguintes e precisou bater o Minas novamente no quarto para forçar o set de desempate. Sem sustos e com muita qualidade, fechou a partida no erro de Escobar. Fica na rede, o Taubaté leva! Era tanta vontade dos 2 lados que sobrou para quem não deveria sobrar. Rafael De Angeli, queremos saber se você está bem, meu amigo. Morri, mas passo bem, tá tudo certo.
A imagem nos preocupou aqui, meu caro De Angelo. A equipe com o maior investimento da Superliga saiu na frente na decisão aqui em Saquarema também por causa da força do grupo. O Taubaté pôde, inclusive, abrir mão de um campeão olímpico durante boa parte da partida e, mesmo assim, vencer o jogo. Maurício Borges começou a decisão como titular, mas errou mais que o normal para os padrões dele. Foi substituído por João Rafael. O nível é tão alto entre os 14 jogadores do Taubaté que a equipe do interior paulista melhorou. Agora, está só a uma vitória do segundo título seguido de Superliga. E o segundo jogo já é amanhã, você vai ver ao vivo no Sport TV 2 às 7 da noite. E no Campeonato Carioca, hoje é dia de clássico entre Flamengo e Vasco. Alguém aí com tendinite no ombro? É mania de erguer taça. Não que alguém aqui esteja cansado disso. Eles já estão de olho na próxima. E a próxima pode ser daqui a 40 dias, na final do Campeonato Carioca. A minha expectativa é construir uma história, botar mais quadros na parede, mais pinturas na parede do CT, que é um CT tão bonito, poder gravar mais vezes a imagem na história do Flamengo. E nessa missão tricampeonato estadual, o Flamengo tem esta noite aqui no Maracanã o clássico contra o Vasco. E pode, com uma vitória, conseguir duas coisas: voltar à liderança e eliminar o rival da disputa pelo título carioca. Que tal? Tem mais uma. Manter a invencibilidade. São 17 jogos sem perder para o Vasco. 8 vitórias e 9 empates. Quase 5 anos sem derrota. A última foi em abril de 2016. Para ampliar a marca, o time de Rogério Ceni estará quase completo. A única diferença da equipe que conquistou a Supercopa sobre o Palmeiras é a saída de Rodrigo Caio. Ele não joga hoje porque está suspenso na Libertadores e Rogério Ceni quer testar o time para a estreia da competição internacional. A vaga de Rodrigo está entre Gustavo Henrique ou Bruno Viana. A outra ausência será no banco. O atacante Pedro ainda se recupera da lesão na coxa e não fica nem na reserva. Ele e Rodrigo Caio podem jogar no sábado, na outra rodada do Campeonato Carioca. O planejamento do Flamengo é poupar todos os titulares contra a Portuguesa, para o time principal viajar descansado para o início da jornada na Libertadores, semana que vem contra o Vélez, lá na Argentina. É sem dúvida o grande teste da temporada até agora. Do outro lado, não só o maior rival, mas o multicampeão Flamengo. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, não só o Bruno Henrique e o Gabigol. São vários jogadores que a gente tem que estar atento ali no ataque deles. No time titular vascaíno, o próprio Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel e Morato são reforços que chegaram para a temporada 2021 e nunca jogaram um clássico. Pode ser também o primeiro e único confronto entre os rivais na temporada. No Brasileiro, o Vasco está na Série B, o Flamengo na A. Na Copa do Brasil, ainda não se sabe se os dois times vão ter a chance de se cruzar. E no Carioca, o time de Marcelo Cabo está perto de ser eliminado de forma precoce. Uma derrota acabaria de vez com as pretensões vascaínas no torneio, mesmo faltando ainda outras 2 rodadas para o fim da competição. Vencer significaria muito mais do que uma sobrevida no Carioca. Seria o fim do jejum incômodo de 17 jogos sem ganhar do Flamengo, ainda injetaria ânimo de sobra para um ano em que o foco está na Série B. Uma vitória sobre o campeão brasileiro no currículo deixaria o torcedor vascaíno cheio de esperança de que o caminho para voltar à elite do futebol nacional pode não ser tão complicado assim. E o Grêmio, hein? Perdeu de novo para o Independiente del Valle do Equador e aí não conseguiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Quer ver como foi? O Grêmio até saiu na frente, né? Aliás, com um belo gol do Jean-Pierre, ó. Deixou nem cair. 1-0 o Grêmio, o jogo foi em Porto Alegre, né? Aí tem um baixinho invocado no Independiente del Valle, o Ortiz. Fez esse belo gol de falta. Aí teve a expulsão do Maicon nesse lance. O Maicon chegou ali meio de sola, foi expulso. E o Christian Ortiz ainda fez o segundo gol da virada do Independiente del Valle, que vai jogar no Grupo A, grupo do campeão Palmeiras na Libertadores. O Grêmio, como eu disse, está fora. Falando do Palmeiras, pela Recopa Sul-Americana, que é uma disputa entre o campeão da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América, o time perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina. Bora ver como foi também. Rafael Veiga, Palmeiras saiu na frente também com Rafael Veiga. Ele fez um gol de pênalti, aí depois teve expulsão do Vinha
que deixou a perna ali, ó, deu um chute no adversário, chute no Messa. Aí, para piorar a situação, o Brian Romero fez 1-0 e depois o Benítez fez 2-1. Nos pênaltis, Luiz Adriano e o Everton perderam. E aí o Defensa e Justiça foi campeão depois de perder domingo a Supercopa para o Flamengo. O Palmeiras foi vice de novo nos pênaltis e no mesmo estádio, hein? No Mané Garrincha, em Brasília. Vai começar a disputa de pênaltis. América Mineiro e Ferroviário do Ceará. Repara nesse cara, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, o bandeira do jogo. Vai ficar ali na linha, bem pertinho da trave para ver se a bola entrou ou não. A cobrança do Sabino do América foi fácil de ver que entrou, né? Aí veio o Adilson Bahia. Não entrou, segundo o árbitro. Como assim, professor? Foi gol. Olha aí. Ah, mas quicou lá dentro, hein? O jogo foi para os pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. O Felipe Azevedo fez 1-0 para o América e aos 49 do segundo tempo, Augusto empatou. Augusto! Gol! A bola passou no meio das pernas do Cavicchioli. Ele já caiu no chão se lamentando, ó. Peço desculpa principalmente ao torcedor por ter feito passar por esse sofrimento. Nos pênaltis, Cavicchioli se redimiu. Pegou 2 cobranças, inclusive a última. Foi um dos heróis da classificação do América para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas não dá para esquecer do erro clamoroso naquele pênalti, é ou não é? Era a primeira cobrança do Ferroviário. O repórter Pedro Rocha se esticou ali atrás para ver, ó. O Jonathan, goleiro do Ferroviário, podia ter visto. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo tinha que ter visto, mas incrível é o bandeira Miguel Catânio Ribeiro da Costa não ter visto. Se tivesse marcado corretamente essa bola que entrou, tudo poderia ter sido diferente. Tava difícil de ver não, hein? Cruzeiro venceu o América de Natal na Arena das Dunas. Esse jogo foi disputado lá em Natal e o Cruzeiro se classificou para a terceira fase. Logo ali do ladinho, no estádio Frasqueirão, também em Natal, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Antes de entrar em campo, os jogadores conversam. Numa roda, trocam palavras de incentivo. Faz parte da concentração do jogo. Às vezes o microfone consegue captar uma palavrinha ou outra ali. Esse é o time do ABC, o dono da casa. Vamos se cobrar mais, não vamos deixar acontecer, vamos fazer acontecer. E eles fizeram, hein? Aconteceu. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. A eliminação é horrível para todos nós, e péssima em todos os sentidos, profissional, financeiro, e a gente está muito chateado, decepcionado. A gente perdeu muito tempo para entrar no jogo, isso acabou acarretando nossa desclassificação. O ABC saiu na frente com 10 minutos de jogo. Maicon Douglas ganhou a dividida com Luiz Otávio e chutou de longe, 1-0. Um chute de raríssima felicidade. Raríssimas também foram as chances do Botafogo. A primeira defesa difícil do goleiro do ABC foi no segundo tempo. Foram logo 2, no mesmo lance. Marcinho daí experimentou, espalma o goleiro, voltou, o chute do Varley, defendeu o Wellington de novo. O jogo chegou a ficar paralisado por 12 minutos depois que Matheus Friso se chocou com Janderson. O meio-campo do Botafogo precisou de atendimento e saiu de ambulância para o hospital. O Friso fez exames, está bem e segue em observação. Depois o jogo foi parado de novo, porque uma pipa caiu no gramado do Frasqueirão. O zagueiro Gilvan conseguiu tirar, ficou tudo certo, mas o Gilvan não é só bom de empinar pipa, não. O zagueiro empatou o jogo aos 56, quase 57 do segundo tempo. 1-1. Futebol, seu danado! No último lance do jogo no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis. O ABC acertou todas.
No lado do Botafogo, Cezinha mandou pra fora. Olha o Cezinha, com paradinha e tudo jogou fora, perde o Botafogo. E o Marcinho parou na defesa do Wellington. O Wellington é o nome do paredão. Na quarta cobrança, Janderson classificou o time de Natal. O ABC conquista a classificação para a terceira fase. E o Botafogo amarga novamente uma eliminação em uma segunda fase da Copa do Brasil. Na saída do estádio, o zagueiro Canu bateu boca com o torcedor. Os dois exaltados e sem máscara. É difícil, dói, noite sem dormir. Para mim, imagino para os torcedores, mas a gente vai continuar firme, trabalhando e firme no principal objetivo que a gente tem na temporada, que é voltar para a Série A. Não é fácil não, hein? De coração, boa sorte pro Botafogo aí nessa temporada. Vai ter muita coisa para rolar. Boa tarde, tchau.